Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das coisas que Jesus nos diz a respeito de como será a nossa vida após a morte na eternidade está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, quando Jesus diz: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou." Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho?" Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Esse texto gera muitas interpretações, algumas das quais eu concordo e outras das quais eu não concordo. E, embora pareça ser um texto simples, mas é um texto que nos leva a reflexões mais profundas. Primeiro, porque muitas pessoas abstraem daqui que Jesus está lhes dizendo que lhes levará para o paraíso. Mas Jesus não usa essa palavra em nenhum momento no texto. Jesus está falando sobre a casa de meu Pai e Jesus está falando que nos levará para o lugar onde Ele estiver. E então nós precisamos ter uma clara compreensão sobre estes dois termos. Primeiro, o que é a casa do Pai, o que é a morada do Pai e o lugar onde Jesus está ou o lugar onde Jesus estará. E o Novo Testamento nos dá muitas luzes sobre estes dois pontos. Primeiro, quando nós olhamos ainda para o Antigo Testamento, nós vamos ver que eles dizem que os céus são os céus de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Então nós podemos deduzir que Deus habita nos céus e que, portanto, Jesus poderia estar falando, quando se refere à casa do seu Pai, a esses céus. Entretanto, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que o desejo de Deus é estabelecer morada definitiva nos homens. E, portanto, a igreja do Senhor Jesus, acolhida na eternidade, passará a ser a casa do Pai. E na casa do Pai haverá muitas moradas ou muitos aposentos. Quando cada um de nós é apontado por Jesus e pelo apóstolo Pedro no final das Escrituras, que somos todos templos, santuários, moradas de Deus e do seu Espírito. Então, há algumas possibilidades de nós compreendermos esse texto, mas o que mais nos interessa para esse momento é que Jesus nos garantiu que Ele estava indo preparar um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós também possamos estar. Portanto, quando nós pensamos sobre qual é o lugar onde nós estaremos na eternidade, a resposta mais clara, direta para essa pergunta é: nós estaremos onde Jesus estiver, porque essa foi a sua promessa. E então precisamos passar a ter uma compreensão mais clara de todos os demais textos, sobretudo do livro do Apocalipse, que é o livro que fala sobre o final de todas as coisas, sobre a conclusão de todas as coisas, para entendermos onde Jesus estará. E quando nós descobrirmos no livro do Apocalipse onde Jesus estará, nós descobriremos ali também onde nós estaremos. Tomé, num momento meio que de desespero, porque Jesus disse: "Olha, eu estou indo e vocês conhecem o caminho." E Tomé disse: "Senhor, mas a gente não sabe para onde o Senhor vai. Nós estamos vendo o caminho, mas como é que nós podemos trilhar o caminho se a gente não sabe para onde é o lugar?" E então Jesus responde para Tomé dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." Esse texto é muito conhecido, embora talvez a sua profundidade seja pouco explorada, mesmo entre os cristãos mais fervorosos. A primeira coisa que esse texto deve direcionar-nos é a pensar que Jesus se colocou como o caminho que conduz à eternidade.
Jesus se colocou como a verdade que traz luz sobre a nossa vida, sobre todas as outras coisas que deixam então de ser verdade ou verdades parciais para termos uma verdade absoluta. E Jesus também se disse a vida. Ele é aquele que dá vida, que gera vida, que traz vida. Então Jesus é tudo que nós precisamos para viver a eternidade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A segunda parte é tão forte, tão profunda e tão impressionante quanto, porque Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui nós vemos a fala de alguém que está no Pai. Jesus alcançou o Pai. E então, quando nós pensamos a respeito da eternidade, nós precisamos pensar que precisamos estar onde Jesus está. E para isso, precisamos entender que Jesus é o caminho. É por essa razão que é impossível falar sobre vida após a morte e sobre eternidade sem falar sobre salvação. Porque só é possível viver a eternidade quem tem certeza da sua salvação. E aí eu relembro aqui as palavras do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 4, versículo 12, dizendo: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que traz salvação é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer experimentar a eternidade, não existe outro caminho, senão passando pela experiência de ser de Jesus, de conhecer Jesus, de encontrar Jesus. Ele é o caminho. Uma vez que nós encontramos Jesus, então nós precisamos ter certeza de uma coisa: Ele está preparando o lugar para nós, para que nós estejamos na eternidade, onde Ele estiver. Que Deus traga luz sobre o seu entendimento, que você seja alguém que passou pela experiência da salvação e que sabe que estará com Jesus, onde Ele estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te dê nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.